Imagine só, o inimigo está cada vez mais desesperado, e a cada mentira que inventa, mais evidente fica sua fragilidade. Enquanto Putin se perde em narrativas fantasiosas, tentando vender vitórias que não existem, a realidade no fronte mostra exatamente o contrário. Ele fala em cidades cercadas, em avanços inexistentes, mas a verdade é que nossas forças estão revertendo cada palmo de território perdido. O que ele chama de Kupiansk e Dimitrov não passa de uma tentativa grotesca de distorcer os fatos porque, na prática, esses lugares nem sequer correspondem ao que ele descreve. O que existe é uma tentativa patética de manipular a opinião pública, enquanto nossas tropas consolidam posições e estrangulam a logística russa. E não é só isso. Putin insiste em repetir o mesmo roteiro de sempre: ameaças vazias, promessas de colapso ucraniano e um discurso que beira o delírio. Mas a cada dia que passa, sua narrativa se desmancha no ar. Enquanto ele tenta recriar um império que nunca mais existirá, nossas forças avançam, bloqueiam rotas de suprimentos e sufocam as investidas inimigas. O que ele não conta é que no terreno, a situação é bem diferente do que ele pinta. Nossas unidades de drones e sistemas antiaéreos estão operando com uma precisão devastadora, enquanto os russos se debatem para manter o que já perderam. E tem mais: a cada mentira que ele solta, mais claro fica que seus generais têm medo de lhe contar a verdade. Afinal, como explicar que, em vez de cercos, o que existe são nossas tropas controlando pontos estratégicos? Que, em vez de derrotas, o que se vê é uma recuperação constante de território? Eles tentam vender a ideia de que a Ucrânia está à beira do colapso, mas os fatos mostram exatamente o oposto. Enquanto Putin se agarra a ilusões, nossas forças não só resistem como contra-atacam, transformando cada tentativa russa de avanço em mais uma derrota. E não pense que isso é apenas uma questão militar. Putin está jogando pesado na guerra psicológica, tentando convencer o mundo de que a ajuda à Ucrânia é inútil. Mas ele sabe muito bem que, sem o apoio dos aliados, seu exército não duraria uma semana. Por isso, a cada discurso, ele alterna entre ameaças e falsas promessas, na esperança de que alguém acredite. Mas a Europa não é boba. Sabe que uma Ucrânia forte é a única garantia de segurança para o continente. E enquanto ele tenta reescrever a história, nós seguimos escrevendo o futuro, um futuro em que a verdade sempre vence a propaganda. Agora, uma coisa é certa: se você quer entender o que realmente está acontecendo, não perca tempo com as mentiras que circulam por aí. Não fique refém de manchetes sensacionalistas ou de discursos vazios. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações. Assim, você terá acesso a análises profundas, informações verificadas e o contexto que falta nas narrativas oficiais. Não deixe que a desinformação decida por você. Fique por dentro, acompanhe os fatos e veja com seus próprios olhos como a realidade está muito além do que Putin tenta vender. O conhecimento é a melhor arma, e nós entregamos isso a você sem filtros, sem manipulações. Assine agora e faça parte dessa resistência. Por que esses projetos não decolaram? Vamos aos fatos. A Rússia continua refém de tecnologias ultrapassadas, remendando sistemas soviéticos como se fossem soluções modernas. Pegue o exemplo das Topol M, ainda são baseadas em projetos dos anos 80, com ajustes cosméticos que não escondem sua obsolescência. E o que dizer do Yars? Uma evolução da mesma plataforma, mas com os mesmos problemas de confiabilidade. Testes recentes mostraram falhas catastróficas, mísseis que explodem na plataforma de lançamento, ogivas que se perdem no espaço, sistemas de separação que não funcionam como prometido. A propaganda russa vende essas armas como invencíveis, mas a realidade é bem diferente. E não se engane, os sistemas de defesa ocidentais estão anos-luz à frente. O Patriot, o THAAD, o Arrow 3, todos projetados para interceptar mísseis balísticos em diferentes fases do voo, desde a trajetória ascendente até a descida final. Enquanto a Rússia se vangloria de suas maravilhas nucleares, seus adversários já desenvolveram escudos capazes de neutralizar até mesmo ogivas manobráveis. E o mais irônico? Muitos desses sistemas de defesa são compartilhados com a Ucrânia, exatamente para conter as ameaças que Putin insiste em brandir como trunfos. Agora falemos de Firepoint. Essa empresa privada, que surgiu do nada com promessas de revolucionar a defesa aérea ucraniana, é um exemplo perfeito de como a dependência de iniciativas privadas pode ser perigosa. Não há transparência, não há garantias de que suas soluções realmente funcionarão em campo. E o pior, enquanto o governo ucraniano corre atrás de parcerias duvidosas, empresas estatais como a Antonov e a Ukroboronprom, que já provaram sua capacidade com drones, mísseis e sistemas de defesa, são deixadas de lado. Por quê?
Burocracia? Falta de visão? Ou simplesmente a ilusão de que o setor privado resolverá tudo? A verdade é que a Ucrânia não precisa de gambiarras. Precisa de investimento sério em suas próprias capacidades industriais. Imagine se, em vez de depender de uma startup obscura, o governo ucraniano tivesse direcionado recursos para modernizar o S-300, aumentando seu alcance para 150 quilômetros ou mais. Ou se tivesse acelerado a produção de mísseis táticos como o Neptune, que já provou sua eficácia contra navios russos. Esses são projetos viáveis, testados e, o mais importante, sob controle estatal. Não há risco de vazamento de tecnologia, de sabotagem ou de interrupção repentina por caprichos de acionistas. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão técnica, mas uma escolha estratégica. A Ucrânia pode continuar apostando em soluções improvisadas, ou pode fortalecer suas instituições, investir em pesquisa e desenvolvimento e garantir que seu futuro não dependa de promessas vazias. A Rússia já mostrou suas fraquezas, sistemas falhos, logística caótica e uma indústria de defesa que não consegue acompanhar o ritmo da guerra moderna. Não repita os mesmos erros. Assine nosso canal, acompanhe as análises e exija transparência. O futuro da Ucrânia e sua segurança não podem ser deixados nas mãos de quem prioriza lucro em vez de vitória. Conseguiram ampliar sua produção de mísseis a ponto de ameaçar não apenas a Ucrânia, mas toda a Europa. É uma distorção perigosa da realidade. A verdade é que a indústria russa de defesa está engasgada com sanções, dependente de componentes ocidentais contrabandeados e forçada a improvisar com tecnologias ultrapassadas. Cada míssil que lançam contra nossas cidades carrega dentro de si a prova de seu próprio fracasso, chips roubados, sistemas de navegação canibalizados e uma cadeia de suprimentos tão frágil que até mesmo os aliados mais relutantes da Rússia já não conseguem ignorar. Vejam os fatos. A produção de mísseis balísticos e de cruzeiro não cresceu. Ela se arrasta. Os modelos mais modernos, como o KH-101 ou Iskander, dependem de semicondutores ocidentais que agora são rastreados e bloqueados antes mesmo de chegarem às fábricas russas. E quando conseguem montar algo, é com peças de segunda mão, recicladas de sistemas antigos ou contrabandeadas através de redes obscuras que nossos serviços de inteligência já mapearam. Não é uma máquina de guerra, é um Frankenstein tecnológico, costurado com fios de esperança e desespero. E mesmo assim, eles tentam nos assustar com a ideia de um ataque massivo, capaz de varrer a Europa. Mas onde estão as evidências? Onde estão os estoques? Onde está a capacidade logística para sustentar uma ofensiva dessa magnitude? A Rússia não consegue nem manter suas próprias tropas abastecidas no fronte. Como acreditar que teria fôlego para uma escalada continental? Cada míssil que disparam contra nós é um tiro no próprio pé, gasta recursos que não podem ser repostos, revela vulnerabilidades que exploramos e reforça a convicção de que sua única estratégia é o blefe. Mas não sejamos ingênuos. A ameaça existe, sim, não porque a Rússia seja forte, mas porque está desesperada. E é justamente nesse desespero que mora o perigo. Quando um regime encurralado não tem mais nada a perder, ele aposta tudo em um último golpe, mesmo que seja suicida. Por isso não podemos baixar a guarda. Precisamos de sistemas de defesa que antecipem suas falhas, de inteligência que corte seus suprimentos na raiz e de aliados que entendam que cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para o povo ucraniano. A Europa não pode se iludir. Se a Rússia conseguisse avançar além do Donbas, não seria o fim, seria apenas o começo. Cada quilômetro conquistado seria usado como trampolim para o próximo ataque e cada cidade tomada se tornaria uma base para novas agressões. Não é paranoia, é a lógica da guerra. E essa lógica só se quebra com uma resposta clara: mais armas, mais sanções, mais pressão. Não para prolongar o conflito, mas para encerrá-lo de uma vez por todas, antes que o monstro que criaram cresça além do controle. A Ucrânia não está lutando apenas por seu território. Está lutando por um princípio. O de que nenhum país pode redesenhar fronteiras à força, nenhum império pode ditar o destino de nações livres. E se há uma lição que essa guerra já nos ensinou, é que a fraqueza não traz paz, ela convida à agressão. Por isso não espere que o inimigo mude. Não espere que a diplomacia resolva o que a força não conseguiu. Exija ação. Apoie quem está na linha de frente. E lembre-se, o preço da liberdade não é pago com palavras, mas com coragem, e com a determinação de nunca mais permitir que o medo dite as regras do jogo, porque a história não perdoa quem hesita quando a tempestade já está sobre nós. Cada dia de indecisão é um convite para que o agressor avance, cada promessa vazia de diálogo,
É um sinal de que ainda não entendemos a natureza dessa guerra. Eles não querem negociar, querem vencer. E vencer para eles significa não apenas tomar territórios, mas esmagar a vontade de resistir, humilhar quem ousa desafiá-los e reescrever as regras do jogo enquanto o mundo assiste de braços cruzados. Mas algo mudou. Não é mais 2014, quando uma anexação passava impune. Não é mais 2022, quando o medo paralisava capitais e a dúvida corroía alianças. Hoje os arsenais estão posicionados, as linhas vermelhas estão traçadas em aço, e cada movimento é calculado não para conter, mas para destruir a capacidade de ameaça. As ogivas que antes eram guardadas como último recurso agora estão a horas de voo de seus alvos. Os sistemas que antes eram defensivos hoje carregam mísseis capazes de atingir o coração do inimigo antes que ele sequer aperte o gatilho. E o mais importante, eles sabem que não há mais espaço para blefes. Putin entendeu isso. Por isso suas ameaças agora soam como desespero, não como força. Por isso ele recua em discursos, suaviza retóricas e tenta vender a ilusão de que não quer escalar. Mas a verdade está nos fatos. Enquanto ele fala em paz, seus generais esgotam estoques de mísseis produzidos nos anos 1980. Enquanto ele promete não atacar, seus aliados são abandonados à própria sorte. E enquanto ele joga com o medo nuclear, o Ocidente responde não com palavras, mas com aço, e com uma clareza que não existia antes. Veja os números. Veja os mapas. Veja as rotas de reabastecimento que cruzam o Atlântico, os lançadores que chegam à Polônia, os tifões que desembarcam na Alemanha, os tomahawks que agora estão a minutos de Moscou. Não são gestos simbólicos. São mensagens escritas em fogo. E o recado é simples: se você ousar cruzar essa linha, não haverá negociação. Não haverá segundo aviso. Haverá apenas uma resposta rápida, devastadora e irreversível. Eles tentaram nos dividir com ameaças. Tentaram nos enfraquecer com chantagem. Tentaram nos paralisar com o espectro do apocalipse. Mas falharam. Porque desta vez, não somos nós que temos medo. São eles que começam a tremer. São eles que veem seus planos se desmancharem, suas alianças se esfarelarem, suas opções se reduzirem a pó. E quando um tirano percebe que perdeu o controle do jogo, ele só tem duas escolhas: recuar ou se destruir. A pergunta não é mais se eles vão atacar. A pergunta é quando eles vão perceber que já perderam. E a resposta está nas mãos de quem tem a coragem de não piscar primeiro. De quem entende que a paz não se implora, se impõe. De quem sabe que a liberdade não é um direito, mas uma conquista diária, paga com sangue, suor e a determinação de nunca mais curvar a cabeça. O momento é agora. Não há mais tempo para hesitações. Não há mais espaço para dúvidas. Ou agimos com a força que a história exige, ou seremos lembrados como aqueles que permitiram que o monstro crescesse até não haver mais volta. A escolha é nossa. Mas o relógio não espera.